Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. Domingo na Neoquímica Arena, às 18h30. Para você, tem favorito? Será que é igual lá nas eleições? 50 para um lado, 50 para o outro, 2 a mais, 2 a menos? Será que tem mesmo? Olha, eu vi um pessoal grandão aí da imprensa, pessoas grandes da imprensa, falando que o Corinthians é favorito para ganhar do Santos domingo. Eu ouvi isso daí hoje, eu fiquei até admirado. Depois da cacetada, os caras estão baleados e ainda estão acreditando muito assim no Corinthians. Olha, eu tenho que ser realista aqui e dizer, para mim, eu vejo um jogo até igual. Um jogo, como se diz, um Santos mais tranquilo no momento atual do futebol e o Corinthians aquela perturbação, porque vai ter pressão sim, principalmente para o lado dos torcedores do Corinthians. E o Corinthians vai ter que entrar mordendo o Santos domingo dentro da Neoquímica Arena. Portanto, eu disse até no outro conteúdo que eu fiz aqui no canal. O Pedro Caixinha tem que saber entrar com esse Santos tranquilo dentro de campo. Tranquilo assim, sabendo o jeito de jogar e aproveitar esse momento difícil do Corinthians. Porque a gente sabe que vai ter aqueles gritos, aquela pressão, aquilo que a gente conhece. Vamos lá, porque vocês são bons, vocês têm que mostrar para os torcedores que vocês podem, aquela coisa que nós já conhecemos. Perdemos lá para os caras lá de 3, podia ser 4, 5, mas perdemos só de 3, tá bom, tá bom. E é desse jeito o futebol. E aí os caras acreditam tudo aquilo que vai falando e aí entra dentro de campo todo inspirado, todo cheio de pose. Então o Santos tem que saber sim entrar em campo domingo, procurar levar um jogo por igual, porque mesmo o Corinthians estando mal, porque eu falo, porque eu venho acompanhando os jogos do Corinthians, eu vejo, às vezes você tem o tempo, você não vai dormir cedo, você acaba fica vendo o jogo, o futebol do Corinthians, eu volto a falar, tá pequenininho assim, tá pequenininho assim. Agora, eu não vou ser um hipócrita aqui dizer agora que o jogo vai ser fácil. Jamais. É clássico. É uma semifinal de campeonato paulista. Esquece tudo aquilo que aconteceu quarta-feira com os caras lá em Guayaquil e vamos pensar, sim, na semifinal, porque essa daí vai ser a mais interessante, a mais importante do Santos, principalmente agora nesse primeiro semestre. E vamos falar a verdade, um título paulista seria legal para um time que não ganha desde 2016, né? Seria bem legal para o Santos um título paulista. Tem muitos aí apostando no Corinthians e o Palmeiras na final. Eu já mudei minha ideia, eu até disse na semana passada aqui que a final ia ser Santos e Palmeiras, mas eu já mudei minha ideia e eu acredito que vai ser Santos e São Paulo nessa final. O Santos elimina o Corinthians e o São Paulo elimina o Palmeiras. O Palmeiras é meio azaradão com o São Paulo. Se a gente prestar atenção, dar uma puxadinha aí para trás aí, o São Paulo ele é meio carrancudo contra o Palmeiras. Então, é uma opinião minha, é um palpite meu. Vamos ver se eu vou acertar lá na frente. Mas a verdade é agora esperar esse jogo de domingo já, para quem sabe nós dar aquela secada no final, na segunda-feira, classificado para a final do Campeonato Paulista. É jogo difícil, é jogo pesado, não é fácil, é clássico, a gente sabe como é que é. Ó, eu estava agora há pouco aqui, como se diz, dando uma olhada, porque tem uma coisa que eu sempre lembro, é quando você leva uma cacetada e você sempre quer dar o troco. E eu estava lembrando e vendo esse time do Santos aqui, ó. Aranha, Cicinho, Gustavo Henrique, Neto e Mena. E depois o Bruno Pérez. Olha o time. Alan Santos, depois o Leandrinho, o Aroca, o Giovânio, o Thiago Ribeiro e o Gabriel. E depois o Stephanie Yuri. E o time do Corinthians, Walter, Diego Macedo, Gil, Paulo André e o Wendel, Ralf, Guilherme e Romarinho, Rodriguinho, depois Douglas, Danilo, depois Emerson Sheik, Guerreiro e depois o Pato. E o treinador do Corinthians, o Mano Menezes. E o treinador do Santos,
Oswaldinho de Oliveira. Essas escalações aí, para quem deve lembrar e marcou muito esse jogo, que foi um jogo dolorido, que foi um jogo que eu me decepcionei muito com o Santos nesse dia. Eu fui dormir triste nesse dia com o Santos, muito triste mesmo, porque esse dia foi o dia que era para o Santos ter descontado aquela lástima de 2005, Corinthians e Santos, me parece que foi no Pacaembu, aquela goleada do Corinthians em cima do Santos. E nesse dia 29/1 de 2014, esse Santos aqui, de Aranha, Cicinho, Gustavo Henrique, Neto e Mena, e depois o Bruno Pérez, o Alan Santos, o Leandrinho, o Alan Santos, depois o Leandrinho, o Aroca, o Cícero, o Geovânio, o Thiago Ribeiro e depois o Gabriel, o Gabigol e depois o Stephanie Yuri. Gols: Aroca aos 12 minutos, Gabriel aos 22 minutos, depois o Guilherme descontou para o Corinthians aos 29 minutos, tudo isso daí do primeiro tempo. No segundo tempo, Thiago Ribeiro aos 2 do segundo tempo, Bruno Pérez aos 18 do segundo tempo e Thiago Ribeiro aos 33 do segundo tempo. Foi o dia que o Santos enfiou 5-1 no Corinthians e o Santos com mais praticamente ali 20 minutos quase para fazer mais 2 gols ou de repente até um jurinho em cima, mais 3 gols e ter dado uma lavada no Corinthians aquele dia, os jogadores do Santos tirou o pé e ficaram tocando bola. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo, porque naquele dia eu achei assim, eu falei, hoje vamos descontar e se puder ainda vamos jogar um juro em cima dos caras, cobrar com juro. E o Santos tirou o pé naquele dia, naquele 29/1 de 2014, quando o Santos era para ter descontado aquela goleada em cima do Corinthians. Se pudesse ainda, ia ter tempo ainda de pôr mais um, porque o Santos sobrou aquele dia dentro de campo. O Santos deu um baile no Corinthians. Mas, infelizmente, depois vieram com história que nem sabia disso, nem sabia. Tem jogador que tem que saber a história do time. Tem jogador que ele tem que chegar no clube, quando ele vestir a camisa, ele procurar saber qual que é o hino do clube, ele procurar qual que é a história do clube, procurar quais são os maiores rivais do clube. Tem que procurar tudo isso daí. O jogador tem que estar informado dentro de campo aquilo que representa o clube, o que ele vai representar naquele momento diante dos seus torcedores. Precisa, tem que saber. Tem que saber, esse time aqui, ó, em 2000 e tanto, ele levou uma cacetada do outro time lá, e nós, se puder, vamos ter que descontar. Ah, mas nós não estava lá, mas não quero saber. Hoje vocês estão defendendo essa camisa. Então tem que ter isso daí. Tem jogador que chega, não vai se apresentar, aí faz assim, nem beija, só encosta assim e diz que tá beijando. Tem que ter, vestiu, tem que pôr amor aqui, ó, e tem que pegar e saber qual que é a história do clube ali, qual que é a história. Qual que é os maiores rivais desse clube? Deixa eu ver para quando eu entrar em campo, eu saber aquilo que eu estou fazendo. Mas não, tem jogador que, ó, tá nem aí. E aquele dia foi a grande chance do Santos, apitado por Paulo César de Oliveira. Eu não gostava do trabalho do Paulo César de Oliveira. Eu achava que o Paulo César de Oliveira sempre prejudicava o Santos. Mas, como se diz, tenho nada com a pessoa dele. Para mim, deve ser uma excelente pessoa, até mesmo pelo aquilo que a gente vê na televisão, mas deram um palpite meu. Eu não gostava da arbitragem do Paulo César de Oliveira. Mais interessante agora é pensar nesse jogo de domingo. Isso daí é só aquilo, as decepções do futebol. E essa, para mim, foi uma das maiores decepções que eu tive com o Santos, quando o Santos ganhou de 5-1 do Corinthians e poderia ter ganhado de 7, de 8, que sobrou tempo para fazer mais 2, 3 gols tranquilo. E o Santos não fez. Ó, hoje o Santos e a Umbro lançaram a camisa número 1 do Santos, branca, que deve ser inaugurada, deve ser usada já no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, provavelmente, né, contra o Vasco. E aí, o Santos que fez a homenagem lá à escadaria lá de Monte Serrat, onde é um dos pontos turísticos da cidade de Santos.
a gola vê, camisa bonita, branca, não tem jeito a gente falar que a camisa do Santos não é bonita. Não tem jeito. A camisa do Santos é aquela uma quando entra no campo, ela dá uma abafada nas outras, porque o branco é muito bonito, aquele uniforme do Santos. Então, todo tipo de camisa branca que o Santos faz ali é muito linda. Não tem o que ver. Não tem o que ver. Então, agora vamos ficar aí aguardando que vai sair o número 2 e o Santos que vem prometendo que vai sair a camisa azul turquesa também. Na hora que sair a azul turquesa, o Santos vai ter que se preparar bem, porque essa camisa, eu acredito que ela vai ser muito, muito procurada também ali. E aí o Santos que treinou hoje também, pensando já nesse jogo do Corinthians, tem que se preparar muito. Foi aberto para a imprensa no começo do treino, mas infelizmente, como todos queriam ver, o Neymar ficou fazendo reforço muscular e não foi naquele momento para o campo. Como se diz, tem que se preparar nesse momento. Não adianta querer fazer uma coisa, fazer outra. Tem que se preparar mesmo pensando no jogo contra o Corinthians. Seria maravilhoso a imprensa ver ali o Neymar um pouquinho em campo para poder fazer uma matéria, outra, mas tem que pensar primeiro no coletivo. E o coletivo vai ser domingo lá na Neoquímica Arena. O negócio vai pegar. Mas olha, eu estou confiante no Santos. Eu acredito que como eu disse ali, é 50-50. Mas se puder pôr 2 a mais, eu ponho para o Santos. 2 a mais. Mas se puder pôr mais uns 2, uns 54 para o Santos e um 46 para o Corinthians, eu ponho, principalmente depois da cacetada que os caras levaram lá em Guayaquil, perderam até o rumo. Meu pai do céu, deve ter dedo na cara. Você é isso, você é aquilo. Mas como se diz, tomara que continue assim. Ainda nesse sábado, podemos ter aí torcedores fazendo pressão ali. É isso que eu falo. Às vezes tem que tomar muito cuidado, porque os caras, a torcida vai fazer pressão em cima dos caras. Olha lá, esse sábado cedo ali, tomara que não. Se for também, vá com respeito. Vá com respeito, respeite o ser humano, porque, olha, alguém perde, alguém ganha. Então tem que ter respeito. Você pode cobrar, você pode, corre um pouquinho mais, mas nada de violência, porque violência já chega essas coisas ridículas que tem aí no futebol aí, principalmente aí, um clássico desse domingo que poderia ter meio para lá e meio para cá. Não, é aquele futebol penso, máquina jogando futebol, porque de um lado está a torcida só de um clube e o outro sem nada. Então, isso aí, para mim, tira o charme do futebol um pouco. Tira o charme do futebol. Aquele futebol devia ser bem charmoso, bonito, torcida de um lado, torcida do outro. O pessoal leva para o lado da ignorância. Aí não adianta. Outra coisa também que a Federação Paulista enviou um ofício para os clubes, os caras não dar voadora na bandeirinha. Isso que irrita muito os torcedores. Eu também não sou muito a favor daquilo ali, não. Eu sou mais a favor quando o Juari pegava na bandeirinha e ficava sapateando do lado assim, ó. Aí eu gostava, aí era bonito. Um pezinho assim, parecendo. Aí era legal. Aí era legal. Você ir na bandeirinha e fazer aquela volta assim, correndo. Era muito bom. Juari que fez muitos gols no Santos. Cada gol, cada velocidade em cada gol, meu Deus do céu, era muito bonito. Vamos esperar domingo, que se Deus quiser, está dando já um friozinho na barriga, mas a Neoquímica Arena pode tremer de medo, domingo à noite. Vamos esperar. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.